transmissão do coronavírus. Como é que a gente passa ele para outras pessoas? E esse cara aqui, ele está tossindo. E olha a quantidade de gotículas de saliva que a gente espere quando tosse, que a gente não enxerga. Essas gotículas, os caras já viram, elas podem ir até 6 metros de distância. E quanto mais a gente grita, ou mais a gente arfa, por exemplo, numa academia, mais distante, mais longe vão as gotinhas. Quanto mais baixo a gente fala, quanto mais calmo a gente fala, menos longe vão essas gotinhas. E os cientistas, olha que interessante, eles já classificaram as gotinhas em 2 tipos relacionados ao tamanho. Os perdigotos, que são os gotões maiores, que tem 5 micrômetros, mais de 5 micrômetros, que por serem maiores, são mais densos, mais pesadões. Então quando a gente fala, eles já caem no chão. Eles caem no chão, presta atenção nisso. Ou eles caem nos objetos, presta atenção nisso. Já as partículas de saliva menores do que 5 micrômetros, o que vai acontecer? Eles são as de aerossol. Essas não decantam no ar, essas ficam um tempão circulando no ar, tá? Elas podem ficar até 3 horas circulando no ar antes de cair, tá? Então esse é um ponto super importante, tá? E aí através dessas gotículas de saliva contaminadas com o vírus, que nem eu mostrei ali naquele vídeo anteriormente, o vírus pode sair de uma pessoa e chegar até a outra. Essa seria a transmissão direta, que é quando tu inala as partículas de aerossol ou os perdigotos de outra pessoa que estavam no ar. Possivelmente essa seja a principal maneira de transmissão do coronavírus. É a transmissão direta, vai direto do nariz ou de uma boca para outro nariz ou para outra boca. Mas tem a indireta, porque quando essas partículas de saliva, até vou dar um zoom aqui para ver melhor, porque esse slide mostra bem isso. Então se uma pessoa está contaminada, ela por exemplo tosse, ela não está com máscara, as gotículas de saliva elas vão para o ar e podem ser inaladas diretamente por outra pessoa, por isso que é a transmissão direta, tá? Mas pode acontecer dessas gotículas de saliva caírem nos objetos. E elas duram alguns dias, algumas horas nos objetos, dependendo do material que compõe o objeto. E aí se você pega nesse objeto, você contamina a sua mão com essas gotículas de saliva e com o vírus. E se você dá uma coçadinha aqui, coça o olho, uma goela, entendeu? Aí você pode pegar o vírus. Essa seria a transmissão indireta, através de objetos contaminados com gotículas de saliva de uma pessoa contaminada com Covid, tá? E aí olha só que interessante, no ar, como eu falei, ele resiste até 3 horas, e aí dependendo do material ele pode resistir menos ou mais dias, não é? O papelão ele dura 24 horas, porque quanto mais poroso, menos dura. Agora em aço inoxidável é 2 a 3 dias, o cobre é 4 horas, os plásticos são 2 a 3 dias, e esses são os materiais mais comuns que a gente lida no dia a dia, tá bom? E é muito importante a gente saber essas 2 maneiras de transmissão do vírus para poder se prevenir, para poder fazer a prevenção. E quais são as medidas de prevenção que me previnem de pegar essa doença e de ter aqueles sintomas que eu já mostrei anteriormente? Primeiro, distanciamento social. Por exemplo, já se viu, né, que se você tem uma pessoa a 1 metro de outra falando, as 2 sem máscara e outra a 6 metros de outra, claro, a probabilidade dessa pessoa que pegar é muito maior, porque ela terá muito mais contato com as gotículas de saliva do contaminado do que essa daqui, que está longe. Com relação ao distanciamento social, o que acaba acontecendo? Num tempo 2, as partículas de saliva desse cara, elas se dispersam pelo ambiente. Então não é impossível que quem está a 6 metros do contaminado pegue vírus do contaminado. Claro que é, mas é menos provável do que quem está a 1 metro. Por isso que tem recomendações, no supermercado, mantenha a distância de 2 metros e não sei o que, por causa desse slide aqui. Esse slide explica bem essa história de distância de 2 metros, tá? E aí outra coisa, ambientes fechados com ar-condicionado são os grandes vilões da transmissão do coronavírus. Por quê? Porque no ambiente fechado com ar-condicionado, o que acontece? O ar ele fica circulando por causa do ar-condicionado e ele não é trocado com o meio. Então a probabilidade de transmissão de coronavírus é muito maior. Tem um estudo, que eu não lembro de que país que é, né, de um cara que foi numa cafeteria muito famosa aí do planeta e ele ficou 2 horas sentado bem embaixo do ar-condicionado da cafeteria. Ele estava com coronavírus, não sabia porque era um assintomático e ele infectou mais de 60 pessoas, né, que conviveram no bar durante 2 horas, por causa dessa dupla, ambiente fechado com ar condicionado, só recirculando o ar que está ali dentro. Por isso que as áreas abertas ou os ambientes que têm ventilação intensa têm uma menor propensão de contaminação do que os ambientes fechados.
Segunda maneira de prevenção, uso de máscara. Probabilidade de duas pessoas conversando sem máscara transmitindo uma por outra, altíssima. Probabilidade de duas pessoas conversando, uma sem máscara e outra com, conversando, alta também, tá? Agora, se a pessoa que está infectada está com a máscara e a pessoa que não está infectada está sem a máscara, aí já é menor, porque a máscara é uma grande barreira das gotículas de saliva. Agora, se você tem duas pessoas com máscara conversando ali a 2 metros de distância, a chance de pegar já é muito pequena, é inferior a 1%, tá? Então, olhem que interessante, olhem a importância fundamental, da gente usar a máscara. E uma das coisas que eu mais vejo em rua e etc. é a pessoa usando a máscara, sabe? E, pô, com a máscara na boca e o nariz pra fora, pô, tu tá maluco? Tu tá de sacanagem comigo? Então não usa a máscara. Então já tira e bota no bolso, porque dá na mesma criatura de Deus. Às vezes eu me indigno com os negócios, tá? Então o uso de máscara é uma super prevenção. E terceiro, higiene das mãos, com produtos que consigam destruir o coronavírus. Por que higiene das mãos? Por causa da transmissão indireta, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Os caras já fizeram um cálculo que em 1 minuto, se a gente não se cuidar, olha, a gente bota a mão no olho, no nariz, não sei o quê, várias vezes a gente nem se dá conta. E aí uma mão contaminada com coronavírus, quando você bota, coçar o olho aqui, fazendo não sei o quê, sabe, pode passar a doença. E aí, quais são as substâncias que você aplica nos objetos que esterilizam eles com relação ao coronavírus? Primeiro, sabão. Por quê? Porque o sabão é um detergente. E o detergente, ele desagrega partículas hidrofóbicas. E o envelope lipoproteico do vírus, ele é lipoproteico, de lipídios. Então o contato das partículas de sabão com as partículas do envelope emulsiona o envelope, tá? Desagrega o envelope e aí mata o vírus. Essa é uma grande pergunta, Enem, essa é uma grande pergunta para provas, essa é uma grande pergunta, inclusive, para provas de química. Álcool 70, e aí é muito importante ser 70, tá? Porque inferior a 60 não tem uma quantidade de álcool suficiente que garanta que as partículas virais serão destruídas, e o álcool 90 ele evapora com tanta facilidade que nem dá tempo do álcool matar o vírus porque ele evaporou muito rápido. Daí a importância de ser o 60. E hipoclorito, água sanitária, também é outro super eficiente. Beleza. Agora entrando na aquisição de imunidade, tá? Percebam que essa aula, eu tô olhando aqui, ela está sendo uma grande revisão de biologia aplicada ao coronavírus. Então, olha só, que história é essa de depois de uns dias eu fico imune? Como é que o nosso sistema imune funciona? Tá? Quando entra uma partícula de coronavírus, ela está cheia de proteínas estranhas ao nosso organismo. E o nosso sistema imune, ele é capaz de reconhecer proteínas estranhas, proteínas esquisitas, proteínas que não são dele. Essas proteínas, que são reconhecidas como estranhas pelo nosso sistema imune, são chamadas em imunologia de antígenos. Um dos antígenos mais importantes do coronavírus é a partícula S, a proteína Spike. E aí o que acontece? Em média, de 7 a 20 dias depois do primeiro contato do nosso sistema imune com esses antígenos, o nosso sistema imune aprende a fabricar uma substância de defesa específica para a partícula do vírus, que desencadeou a sua produção, o famoso anticorpo. E existem 2 tipos principais de anticorpos que são causados, que é o IgM, que é a imunoglobulina M, e o IgG. O primeiro que as células fabricam é o IgM, mas logo elas param de fabricá-la. O segundo que elas fabricam é o IgG, esse é o mais duradouro. Esses anticorpos se grudam nas proteínas S e aí dão um jeito, através de diferentes mecanismos, dão um jeito de terminar com a partícula viral. E é por isso que a maioria das pessoas se cura sozinha. Por quê? Porque o próprio sistema imunológico, através da produção de anticorpos específicos contra o coronavírus, dá um jeito de matar esses coronavírus. As células que fabricam os anticorpos são os linfócitos B. Agora, uma coisa super interessante, 85% das pessoas que pegam coronavírus desenvolvem anticorpos. 15 não. Só que esses 15, aí o que acontece com esses 15? Eles morrem? A maioria não. Se eles não morrem e não desenvolveram anticorpos, bom, alguma coisa o corpo deles teve que fazer para o coronavírus se ralar. É que existe uma outra maneira da gente se defender especificamente contra agentes invasores, além da produção de anticorpos, que é a produção de células chamadas de linfócitos CD8 citotóxicos, que eu gosto para que são assassinos
de aluguel, né? O cara vai lá, né? Contrata o assassino de aluguel, olha só, tu vai lá, tu vai matar só aquela pessoa. Então o sistema imune é capaz de, reconhecendo os antígenos do vírus, né, recrutar células chamadas de linfócito CD8. Né, que vão aprender a matar apenas células do corpo humano que estão parasitadas com o vírus. E aí, se tu mata as células do corpo humano que estão parasitadas com o vírus, o que vai acontecer? Os vírus vão se ralar. Né? Então essa é a resposta celular, é a que tu fabrica linfócitos CD8, diferente da resposta dos anticorpos que a gente chama de resposta imune humoral. Então é a partir da produção dessas defesas próprias que os sintomas vão regredindo, porque o nosso sistema imune vai literalmente terminando, acabando, matando o vírus ou as células que estão com o vírus, que é uma outra maneira de matar o vírus. E agora, a gente vai falar de um dos pontos mais importantes, tá? Aliás, até um outro ponto importante que eu poderia ter colocado e que eu não coloquei é a questão, mas esse slide vai me ensinar, é a questão dos testes, né? E aí é muito importante a gente colocar isso porque tem muita gente que faz muita confusão quando o assunto é teste para coronavírus. Existem dois tipos de testes que estão sendo mais assim utilizados, né, na nossa sociedade, que é o PCR e o rápido, muitas vezes chamado de sorológico. O PCR, ele detecta a presença de RNA viral no nosso corpo. Logo, ele só vai dar positivo quando tiver uma carga viral alta, tá? Que é de 0 até 14 dias, de 0 a 20 dias, depende do grau de sintomas, depende de quantos coronavírus entraram dentro de ti, tá? Isso aí vai variar bastante. O PCR, eu sempre falo, ele serve para dizer se o vírus está ativo dentro de ti. Já o sorológico, ou rápido, ele é capaz de detectar os anticorpos que nós fabricamos contra o coronavírus, tanto IgG quanto IgM, depende. Geralmente a gente só fabrica os anticorpos depois que os sintomas já foram embora e que a carga viral já foi reduzida, porque ela é reduzida pela produção de anticorpos. Então eu sempre falo que geralmente o teste rápido, o sorológico, que detecta anticorpos, é para te dizer se tu teve coronavírus e desenvolveu a imunidade, porque se tu der com anticorpos é porque tu já teve coronavírus. Isso é muito importante para pessoas que pegaram o coronavírus e foram assintomáticas. Ah, tu não teve nada, no belo dia, vou fazer, curiosidade. Aí tu faz, dá positivo para os anticorpos do coronavírus. Ah, então é porque tu já teve, sabe? Então, muito cuidado com isso. Tem muita gente fazendo teste de anticorpo, sabe? Aí o teste está negativo, eu não tô com o coronavírus. E pode estar, porque se tu fizer o teste 6, 7 dias após a infecção, tá? Tu pode estar com o vírus proliferando dentro de ti, tu pode estar transmitindo o vírus para outras pessoas, mas tu ainda não vai ter os anticorpos, por isso que o teste dará negativo. Agora eu vou me liberar porque eu fiz o teste rápido e eu não tô com o coronavírus, então eu não tô transmitindo. E pode estar, porque tem 30% das pessoas que pegam são assintomáticas. E esse talvez seja o grande pepino, né, dessa doença, como a gente vai falar no finalzinho.